E hoje eu quero fazer um comentário sobre um aspecto que é sempre presente na Previdência Social, na assistência social, num sentido mais amplo, né? Que é a voz corrente de que sempre há déficit, tem um déficit na Previdência, olha, tem que reformar de novo a Previdência, porque olha o déficit, olha o número de pessoas que estão aí idosas, olha a dificuldade que nós temos do emprego formal, olha o déficit. E pouquíssimas vezes, aliás, eu nunca ouvi chamarem um professor de direito previdenciário ou um advogado previdenciarista para falar sobre o tema. Por quê? Porque eles só chamam economistas com uma visão, vamos dizer assim, de limitação do tamanho do Estado, uma visão liberal, né? Uma visão de diminuição dos benefícios sociais, e por isso eles fazem os cálculos nessa perspectiva, assustando as pessoas, dizendo que o sistema vai quebrar, que as coisas estão muito ruins, porque dizendo assim ninguém reivindica nada, né? Se eu sou um aposentado, um pensionista, e estou ganhando pouco, eu vou ficar bem quietinho, porque, bom, pode ser que quebre o sistema, pode ser que não dê conta, pode ser que não chegue lá. Se eu sou um trabalhador, eu vou ficar pensando que nem vou me aposentar, nem vou conseguir benefício, porque o sistema está malíssimo. E se nós vamos olhar um pouquinho de atenção, e eu não sou um economista, eu sou um advogado especialista em direito previdenciário, mas se nós vamos olhar rapidamente o nosso sistema, é um sistema que tem tudo para ser superavitário, se quisermos. Eu vou demonstrar rapidamente aqui uma reflexão, não vou chatear vocês com muitos números, vou só chamar a atenção para algumas questões gerais. Primeiro, no artigo 195 da Constituição Brasileira, fala que o sistema previdenciário, que está dentro do sistema de Seguridade Social, a Seguridade Social tem lá a assistência, né, social, tem lá a Previdência, e tem lá a saúde, né, vai ficar uma questão que depois tem um financiamento próprio, mas esses benefícios, tanto assistenciais como previdenciários, eles são um dever do Estado, né? Então, o Estado vai financiar a assistência social, então a previdência e a assistência de forma direta, com recursos da União, dos estados, dos municípios, e também vai lá dos empregadores, vai o trabalhador, o próprio trabalhador, concurso de prognósticos, quer dizer, as loterias. Então, tem uma série de fontes de arrecadação para o fundo previdenciário. Quando a União, e eles falam em déficit da União, na verdade, não é um déficit propriamente, né? Seria a cota à parte da União para financiar o sistema, que lá na Constituição diz que ela tem que financiar. Os números, em geral, nós vamos ver, são manipuláveis, né? Nós podemos dizer o seguinte, espera um pouquinho, mas não há a DRU, a desvinculação de receitas da União? A União não pode retirar da Previdência Social até 30% do seu orçamento para outras áreas quaisquer? Sim, pode. E quanto isso é? Em termos numéricos amplos, cerca de 50 bilhões por ano são retirados do sistema previdenciário, desviados para outra área. Qual é o déficit mesmo, então, que eles chamariam, que significaria quanto eles têm que investir em previdência, na verdade, né? Bom, eles estão fazendo uma conta de 320 bilhões em 2025. Tá, mas tirando fora a assistência social, porque a assistência social não é da previdência, a assistência social é assistência. Tá, e aí já saem 113 bi. Bom, cerca de 207 bi seriam o chamado déficit, ou o aporte que a União deveria fazer para o regime previdenciário do INSS, eu estou falando. Né? Objetivamente, aqui vamos pensar, um aporte que deveria ser feito aqui, abrangendo aqui também, na verdade, os 207 bi abrange também a União, colocando recursos do sistema dos militares, no sistema que os militares e os civis, os trabalhadores civis também, os servidores civis da União, desse montante todo colocado aí, essa conta, nós vamos pensar só na DRU, que são 50 bilhões, então 207 menos 50 bilhões. Se nós vamos pensar, e o número de trabalhadores que se aposentam pelo INSS e continuam trabalhando, e continuam contribuindo para o INSS, não vão ter direito a benefício nenhum. Quanto por cento dos aposentados eles continuam trabalhando? Cerca de 60%. Quantos são os aposentados? Cerca de 25 milhões de pessoas estão aposentadas. 60% de 25 milhões são 15 milhões. 15 milhões quanto arrecadam para os cofres da Previdência e nunca vão receber nada mais, porque já recebem a sua aposentadoria. Qual é o aporte disso? 180 milhões. Então, se nós vamos somar os 180 milhões, mais os 50 milhões, nós chegamos em 230 milhões que já estão lá, nos cofres. Mas o déficit não era de 207? Então, não tem déficit. Porque se eu não fizer a DRU, se eu não tirar 30% da receita da Previdência, se eu levar em consideração os 180 milhões que os aposentados, que já estão aposentados, estão fazendo aporte, depositando todos os meses, porque o fundo previdenciário nosso é obrigatório. Quem trabalha é obrigado a contribuir, mesmo que já seja aposentado. Não é para ele que ele contribui para o sistema. Se nós fizermos esse aporte e retirarmos os gastos
com benefícios assistenciais da conta da Previdência, são cerca de 113 bilhões. Não há déficit na Previdência. Agora, existem situações de distorção maior? Existem. Se nós vamos pensar, por exemplo, comparando, né, fazendo um quadro comparativo entre o que individualmente a União coloca de aporte para cobrir, então, as contribuições do INSS por beneficiário. R$ 8.000 por ano para cada um do INSS. E para os militares? Os militares, a União gasta 50 bilhões para 313 mil. E um investimento de 162 mil por ano. Viram a diferença? Para cada trabalhador que depois se aposenta, recebe benefício da Previdência pelo INSS, o aporte é de 8.700. Para cada militar, 162.400. Para cada servidor público da União, 75 mil por ano. Ou seja, o sistema do INSS ainda é o mais barato, é o que beneficia mais pessoas, é o mais barato. E se nós pensarmos, no ponto de vista que eu chamei a atenção de vocês, que não se trata propriamente aí de déficit, mas sim de um investimento feito, e muitas vezes com os próprios recursos daqueles que estão trabalhando, não há déficit algum. Sem falar, e agora encerro, sem falar que 25% desses recursos todos que são pagos a título de benefício vão retornar para a União a título de imposto. Esse sujeito que recebe o dinheiro, ele compra produtos, ele paga impostos. E esses impostos revertem novos recursos para a União. Cerca de 25% retorna para a União. A União é o maior distribuidor de renda no Brasil através do INSS. O INSS é quem mais distribui renda no Brasil. O dinheiro vai para Brasília e o retorno desse dinheiro para os municípios, a maior parte dele, vem através de benefícios pagos pelo INSS. E esses recursos, cerca de 25% deles, eles retornam impostos novamente para a União. Então, recapitulando, não há déficit na Previdência. Por que não há déficit? Porque se são dos 320 bilhões, nós tirarmos ali o que é da assistência social, que não é da Previdência. Se nós levarmos em consideração que 50 bilhões são retirados via DRU, se nós deixarmos lá, e se nós levarmos em consideração que 60% dos aposentados continuam trabalhando e não vão reverter em nada para eles esses recursos, vai ser só para o conjunto da sociedade, que são cerca de 180 bilhões, nós temos dinheiro sobrando aí, e não há déficit algum. Ao contrário, deveríamos pensar em voltar a ter a proteção social que nós tínhamos antes da reforma da Previdência, que retirou muitos direitos, e as pessoas não sabem, mas coisas gravíssimas foram retirados, direitos importantíssimos que poderiam voltar se nós levássemos em consideração esses cálculos e apresentássemos aí um retorno a esses direitos que foram retirados do trabalhador quando ele mais precisa. Vou só dar um exemplo para encerrar mesmo. Aposentado por invalidez, aquele que está pleiteando um auxílio incapacidade permanente, alguém que não escolheu, mas ficou doente, teve um câncer, teve um infarto, não pode mais trabalhar. O cálculo agora do benefício para essa pessoa é, até 20 anos o homem, 60% da sua média. Sempre foi 100% da sua média, sempre foi. Agora é 60%. Depois da reforma da Previdência, 60% da sua média. Se for mulher, até 15 anos, 60% da sua média. 2% a cada ano a mais. Quer dizer, é um momento que a pessoa mais precisa, ela está ganhando auxílio-doença, auxílio incapacidade temporária, está ganhando 91% da média. Aí o INSS aposenta essa pessoa. Pior para ela. Saiu de 91% e passa para 60%, no exemplo que eu dei. Não é um absurdo? Essa foi a reforma da Previdência. E tem gente querendo fazer mais reforma da Previdência ainda. Mas não dizendo que tem déficit, porque déficit não há.